A condução do PGR é grave e merece apuração e responsabilização das esferas administrativas pelo Conselho Superior do MPF. Está lá no teor justamente desse requerimento do Randolph, né, que ele encaminha para o ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, Paula. Deixa eu acionar. Zé, vamos lá. É assim, se eu colocar um carimbo ou um adesivo ou qualquer coisa falando sigiloso, secreto, isso não é sigiloso? Isso não é secreto? Eu tenho que criar mais algum outro mecanismo para dizer que aquele carimbo ou que aquele selo quer dizer que ele é sigiloso ou secreto? Primeiro tem que ter competência, né? A lei define competências para quem pode determinar se um documento é ou não sigiloso. O inquérito policial, ele por natureza é sigiloso para o chefe do inquérito, né? Se ele mandou o documento para a Câmara dos Deputados, o deputado Felipe Barros recebeu o documento e colocou no plenário, ele não era secreto. Eu estou acostumado a acompanhar documento secreto quando chega no Congresso Nacional, ele chega, não há abertura de sigilo, nem CPI quebra sigilo, transfere o sigilo. É um ente público comunicando com outro ente público competente, dizendo o seguinte: está aqui um documento sigiloso, assina aqui, porque se você abrir esse sigilo, você será responsável. Uma comissão simples, como é a comissão de uma emenda à Constituição, isso aí é a Constituição a comissão que discutia a história do voto impresso, né? Já não é mais sigiloso, foi discutida em sessão aberta na comissão, e, enfim, e esse assunto foi levado para uma live do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso aí, a própria investigação da polícia mostra que não é bem assim. A delegada Denícia Ribeiro, ela mostrou que havia uma dificuldade ali num documento que ela considerou secreto, né? Mas ela não pediu indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, porque não era a função dele exatamente manter esse sigilo. E a competência aí, o que se discute, é a competência do Procurador-Geral da República. A Constituição dá poderes de independência total ao Ministério Público, a ponto, William, de se pensar o Ministério Público como quarto poder. Ele não está afiliado a nenhum poder. Ele não é do Executivo, não é do Legislativo, e muito menos do Judiciário. Tem orçamento próprio, organização administrativas própria, eles que definem, então é muito independente. Esse crime de prevaricação é próprio do funcionário público, que diz o seguinte: é quando o servidor faz algo ou deixa de fazê-lo, né, para proveito próprio ou de outrem. Esse é o crime de prevaricação. E uma emenda à Constituição, que foi até relatada pela ex-deputada Zulaia Costa, que tentou mudar ali o ritmo do judiciário, prevê esse controle externo, que é através do Ministério Público, né, do Conselho, mas assim, mais administrativamente. Essa função específica do procurador é competência dele e pronto, ele analisou e decidiu. Agora, Diogo Schelp, apesar dessa independência que Zé Maria disse que a PGR de fato tem, eu fico aqui me questionando qual o tamanho, a proporção que a crise entre os poderes, que já é bem delicada, pode chegar agora, com a PGR sendo investigada pelo Supremo. Se ainda está no campo da possibilidade, com certeza é mais um elemento aí para essas tensões que o Brasil vive aí constantemente entre os poderes da República. Agora, eu queria destacar a atuação do próprio Augusto Aras, né? Ele é muito criticado pela oposição por ser, muitas vezes, ter a mão muito leve na investigação, na condução de ações que envolvem ou que afetam o presidente da República ou aliados dele com fórum privilegiado. No entanto, a verdade é que o Augusto Aras foi reconduzido ao cargo, quer dizer, ele teve ali renovado o seu cargo de mandato de 2 anos na PGR, à frente da PGR, né, naquela sabatina do Senado, graças também a um apoio da oposição. Quer dizer, o PT, naquela ocasião, os congressistas do PT criticaram uma parte da atuação de Augusto Aras, justamente a parte que diz respeito à atuação frente a investigações do presidente, mas elogiaram, porque Augusto Aras falava na descriminalização da política. Isso para
muitos congressistas do PT, que a gente sabe que é um partido com um passado aí muito complicado com a justiça, para eles e para outros também do Centrão, é muito importante ouvir isso de um procurador-geral da República. A ideia de que ele não vai perseguir, não vai colocar muito empenho para fazer investigação de corrupção ou outros maus feitos que podem ser feitos aí por esses políticos. E lembrando também que o Augusto Aras, quando foi cotado para a CPGR, lá em 2019, pelo presidente Jair Bolsonaro, levantou-se a história de que 6 anos antes ele havia feito uma festa para a cúpula do PT, inclusive com a participação de Zé Dirceu. Então, apesar dessas ações aí de Randolfo Rodrigues, que é muito próximo do presidente Lula, contra Augusto Aras, a verdade é que já se fala que caso o Lula se reeleja, né, se eleja presidente e seja presidente a partir de 2023, e ele terá Augusto Aras ali na PGR, é muito possível que eles tenham uma ótima relação, assim como é a ótima relação de Augusto Aras com o presidente Jair Bolsonaro. Ô, Daúde, é um senador da República apresentando uma petição contra o PGR. E ele fala o seguinte: o PGR também tem faltado com seu dever funcional no que refere à necessária responsabilização dos culpados pelas graves consequências da pandemia da Covid-19. Em outro ponto, ele faz o seguinte: o PGR tem dado inúmeras desculpas meramente protocolares e formais, notadamente ao tentar transferir a responsabilidade para o Senado Federal pela sua inação. Então, assim, é um senador da República que está dizendo isso do PGR. Não é nenhum cidadão ali que está quietinho lá em Brasília e resolveu falar contra o PGR. Não, ele foi eleito, tem o papel de fiscalizar o governo federal e está botando a boca do trombone. Ou está falando besteira? Bom, para a gente saber se está falando besteira ou não, nós temos um senador e o procurador-geral. O que um diz o seguinte: olha, o presidente quebrou o sigilo, não deveria ter feito isso. O procurador está dizendo, não quebrou o sigilo, porque o sigilo já estava quebrando. Então ele, como senador, ele pode ligar para o Aras e dizer: procurador, o senhor me recebe aí que eu quero que o senhor me mostre, o documento que mostre, que dê base para o que o senhor está dizendo, que o sigilo já estava quebrado. Mas eu posso até ajudar aí, viu, William? Eu me lembro que quando esse assunto foi divulgado na live, a capa do processo que foi divulgada tinha lá: este processo está sob sigilo de justiça. O presidente Jair Bolsonaro, ele recebeu isso de alguém. Ele recebeu isso do delegado. Então, juridicamente, se há um culpado na divulgação deste documento, não foi o presidente. Foi alguém que entregou este documento para ele. Este alguém que entregou o documento para ele foi que quebrou o sigilo. Então, você alegar que o presidente vai ser processado ou não, porque não foi o presidente não tem acesso a todos os processos, eles não têm acesso a essas informações. Ele precisa ser informado via judicial legalmente. Então não foi ele que quebrou, porque ele não foi lá, pegou no arquivo da Polícia Federal o documento, levou na live e divulgou. Então é uma questão de raciocínio. Então o Randolph liga para ele e fala: deixa eu ver aí o documento que o senhor tem, que esse assunto já tinha sido divulgado, e pronto. Aí fica essa discussão na imprensa: porque ele devia fazer isso, ele devia fazer aquilo. O fato é que quanto mais você discute esses assuntos, mais você transmite essa questão de insegurança, tanto no judiciário quanto no Congresso. A minha opinião é simples: Randolph, vai lá, liga para o Aras, vê o documento que ele está dizendo que fez isso. E o Bolsonaro vai dizer: não, eu recebi esse documento de fulano. E acabou a história. O presidente não vai ser processado.